sempre gostei muito de esporte, mais especificamente de futebol, né? E aos 14 anos eu recebi um convite para ingressar no Esporte Clube Pinheiros por o meu primo Jari Bizarro, que na época era diretor do clube, para fazer parte do segundo quadro, que naquela época era um misto de jogadores que estavam começando com jogadores que estavam acabando a carreira. Falar de Pinheiro para mim é sempre bem marcante, né? Bem emocionante, porque Pinheiros é a minha própria vida, né? Minha vida, ela caminha paralela aí com o clube. Meu pai era treinador, né, da equipe amadora do Pinheiros, treinou a equipe sub-20 do Pinheiros, os juniores. Eu vinha como torcedor aqui nessas arquibancadas que na época eram todas de madeira, eram outros tempos, né? A minha história do Pinheiros, ela surgiu lá fora no bairro Pinheiros, onde é que o Pinheiro foi fundado, lá em 1931, né? E o meu pai foi uma das pessoas fundadoras. E na década de 80 houve um crescimento muito grande no futebol e da comunidade. E aí eu tive a sorte de ser escolhido em 84 para ser presidente do Pinheiros. O Pinheiros, na verdade, ele faz parte do meu nascimento, pode-se dizer, porque o meu pai era da família Porto, né, um dos fundadores do Pinheiros. E quando eu vi, eu já estava dentro de um caminhão, né, viajando dos domingos para fazer jogos com o Pinheiros. E com de 9 a 10 anos eu tive a minha primeira participação no segundo quadro, né, até com a chuteira emprestada do Jax, que me emprestou na hora lá porque estava faltando um jogador e os caras me convocaram. A partir dali, 2 ou 3 anos depois, eu comecei a jogar no segundo quadro, né, e com 15 anos eu era titular e joguei até os 40 anos. Construí uma família aqui dentro. Minha esposa é filha de ex-presidente. Comecei a namorar num jogo em Serafina Correia. Nos conhecemos dentro do ônibus, através de olhares. E ali começou tudo. Onde tenho uma família hoje com 3 filhos. Ali começou a mudar, porque conhecemos pessoas novas, pessoas do bem. Quando nós chegamos na final, realmente, foi muito bom, porque nós ia no comércio, na cidade, todo mundo nos apoiava. E nós tivemos naquela época que trazer 3 agremiações de fora e bancar aquilo. Para nós naquela época era difícil, mas nós, graças a Deus, nosso comércio, nossas indústrias taquaristas nos ajudaram muito. A prefeitura também, na época era o Namiro, o prefeito, nos ajudou muito. E nós conseguimos fazer a final com muito êxito e terminar com chave de ouro, que foi o título. E eu treinava o Pereira Coruja, que era o colégio que eu trabalhava ali. Eu treinava ali no Pinheiros. E só tinha a escolinha quando tinha projeto do estadual de estudantil. E a escolinha cresceu muito e o campo do Pinheirão ficou pequeno. Foi quando que o pessoal da diretoria do clube na época me pediu que fizesse um projeto estanque, um anexo do clube. Aí foi quando a gente criou a Pinheiros Dutra. Isso foi mais ou menos em 89, final dos anos 80, início dos anos 90. A minha história assim, mais marcante aqui dentro do clube, ela se remete a uma final de campeonato estadual de amadores. E um determinado quadrangular final foi na cidade de Campo Bom. O jogo final do domingo reuniria o time local, 15 de novembro de Campo Bom e Pinheiros. O meu pai estava lá na Casa Mata, era o treinador da equipe. E eu sempre me relembro dessa data, porque o tempo mudou naquele jogo. O jogo que começou assim, com sol, ele virou a chuva, ele virou a vento, ele virou a temporal, e daqui a pouco a gente tinha uma catástrofe climática lá em Campo Bom. E nós na torcida, no espaço que nos era reservado, todos nós nos unimos, nos abraçamos, usamos os bandeirões assim para nos cobrirem. E ali naquele momento, você começa a entender que se um clube de futebol ele consegue te levar a uma situação tão extrema, longe da tua cidade, longe do teu momento que tu teria de lazer, você escolher estar ali para torcer para esse clube e saber que outras pessoas dividem isso, você se cativa, você se emociona de tal forma que tudo faz mais sentido. Era um clube que dava todas as condições para que a gente pudesse fazer um trabalho bom, e foi onde a gente chegou bem longe no ano de 84.
Foram 3 dias de muita emoção. Foi 3 jogos desgastantes, onde nosso grupo se doou ao máximo. E eu lembro dos 3 dias, da sexta, do sábado e domingo. Mas o domingo foi um dia especial, onde tínhamos aqui no Pinheiros um público aí aproximadamente de 3 mil pessoas. Um jogo tenso, onde as duas equipes procurando o título, né? Foi difícil. No finalzinho tivemos a felicidade do Sandro entrar na área, fazer uma boa jogada e cavar o pênalti onde eu converti. Deus escolheu esse caminho e 84 era o ano em que o Pinheiros estava forte, né? Não tinha time melhor, nosso time era o melhor mesmo e ganhou por causa disso. Foi uma passagem muito importante para mim, me orgulho muito daquilo ali. Nós vimos muitas coisas bonitas ali, hoje eu relembro muita coisa bonita e para mim assim, o fato marcante na verdade que hoje eu digo a todo momento que nós fomos campeões estaduais no dia 14 de julho, pênalti sofrido pelo Sandro Machado aos 14 minutos da prorrogação contra o 14 de julho de Itaqui. Eu me lembro até hoje o Alvim, né? Eu pegando a marca do pênalti ali, alisando, porque o Alvim, que era o batedor, era o nosso melhor batedor mesmo. O Alvim com muita personalidade, chegou, fez o gol e a partir dali foi um êxtase total, né? Porque era muita emoção. A gente vê pessoas, né, que trabalharam muito para que aquilo ali acontecesse, entrar dentro do campo e comemorar com a gente, né? Uma vitória muito importante, né, para a história do clube e para a minha história também. O futebol, para mim, é uma coisa muito importante. Ele esteve muito presente na minha vida sempre. Ele te ensina a conviver em sociedade e em pessoas. Mas o futebol e o Pinheiros, basicamente, foram fundamentais para mim na construção dos meus valores. De você identificar o que é mais importante na sua vida. Como o Pinheiros é uma família, a família, para mim, é um dos meus maiores pilares, é um dos meus maiores valores. O respeito, a educação. Então essa formação de caráter com identificação de valor foi fundamental na minha vida e foi construída aqui dentro do clube. Nós temos jogadores da classe A até a classe D, mas aqueles jogadores que se destacam e que têm talento e que têm vocação, a gente chama os olheiros aqui para ver, olheiro do Juventude, já teve aqui do Palmeiras, do Grêmio, do Inter, do próprio Criciúma. Então eles vêm aqui e olham, aqueles que eles gostam a gente dá aquela preferência. Então é um misto de trabalho social, trabalho esportivo, trabalho vocacional. E eu me sinto um privilegiado por Taquari e o próprio Esporte Clube Pinheiros ter me dado essa oportunidade de poder conhecer tanta gente, que hoje já deve ter passado mais de 3 mil jovens que passaram pela nossa mão aqui. O Pinheiro, ele é tido, e graças a Deus eu acho que é isso que faz com que o Pinheiro seja grande, ele forma pessoas, desde das crianças até o adulto na vida profissional. Eu acho que essa é a grande vantagem do Pinheiros, a grande conquista do Pinheiro, e o que mantém o Pinheiro vivo hoje é essa formação de pessoas e atletas. Eu acho que isso nós não podemos perder nunca. Cada vez temos que incentivar mais esses jovens a participar de um esporte que é o que engrandece e forma o cidadão. Quando tu aprende um caminho bom, né, onde tem pessoas que te passam alguma coisa para te progredir, né, então eu acho que foi dessa maneira aí que a gente se deu bem dentro do futebol e como na vida pessoal também, né? E hoje sou realizado, não só por aquele título, mas por ter construído bastante amigos aqui dentro. Hoje sou funcionário da Pinheiros Dutra, né? Onde eu me orgulho muito. E estou procurando passar alguma coisa de bom que a gente aprendeu no futebol, né? Porque principalmente trabalhar com criança e adolescente é uma responsabilidade. Mas eu tenho um pouco de experiência, né? de campo, experiência de até mesmo fora do campo para passar alguns exemplos e algumas coisas boas que tanto essas crianças e adolescentes estão precisando. Porque o Pinheiros, além de o que eu aprendi dentro do campo, eu aprendi muito fora do campo, né? Com aquilo que os diretores faziam, né?
a organização do Pinheiros que eu trouxe comigo para a minha vida, né, em todos os setores que eu passei. Eu joguei no time titular 25 anos, cara. Eu nunca vi o Pinheiros entrar em campo, primeiro e segundo quadro, sem ser o fardamento todo igual. Nunca um jogador entrou com uma meia diferente, nunca entrou com um calção diferente, sempre fardado dentro do padrão. Era simples, mas era bonito, entendeu? De ver aquela organização, primeiro e segundo quadro. Então isso são coisas marcantes, né? Na verdade eu não me conheci antes do Pinheiros, eu já me conheci dentro do Pinheiros. Porque tudo que eu aprendi foi aqui dentro do Pinheiros. Meu nome é Pedro, eu tenho 12 anos, jogo de ponta esquerda ou meio campo. Meu maior sonho é conseguir ser um bom atleta, jogar em bom clube. Como atleta, eu tô cada vez me dedicando mais para ter um bom futuro, né? E como pessoa, quero ser uma pessoa boa, fazer uma faculdade, honrar minha família, né? Não é só futebol, é fazer A diferença.